buscar. Aquilo que eu vim buscar. Eu quero receber, Senhor. Eu quero receber, Senhor. Aquilo que tu tens para mim hoje. Aquilo que tu tens para mim Que tu hoje. fale nesse teu filho. Que tu fales nesse teu Que filho. tu coloque nele, Senhor, Que tu coloque nele, tudo Senhor, aquilo que eu quero escutar. tudo aquilo que eu quero escutar. Tudo aquilo que eu vim buscar. Tudo aquilo que eu vim buscar. Que o Senhor coloque nele. Que o Senhor coloque nele. Que ele hoje, Senhor, Que ele hoje, possa Senhor, ser a sarça ardente possa ser a sarça ardente que Moisés viu. que Moisés viu. Mas que hoje quem eu quero ver sou eu, Senhor. Mas que hoje quem quer ver sou eu, Senhor. Pode ser mais alto. Pode ser mais alto. São vocês na linguagem dos anjos. Deus quer escutar a sua voz. E eu acredito que a restauração de Deus só virá através do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo dentro das nossas vidas não há restauração. Por isso que eu peço que o ministério, vamos cantar mais uma vez. E eu peço uma coisa a vocês aí na Assembleia: que vocês não tenham medo de pedir o Espírito Santo. Não importa o que vai acontecer aqui no nosso meio, eu só sei de uma coisa: o céu já se abriu, já se faz presente aqui no nosso meio. Não tenham medo de se entregar. Não tenham medo. O grandioso de Deus será derramado no nosso meio. Mas para esse grandioso de Deus entrar em mim, eu preciso estar totalmente rendido a Ele. É um momento de você e Deus agora. Vamos cantar. Sarça que só queima, que não se apaga, somos tua igreja, temos te adorar neste teu altar. Somos sacrifício, vem nos consumir. Estamos aqui, aqui. Foi a tua presença. Foi a tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de te perseguir até te encontrar diante da tua glória. Não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és, vem nos visitar, nos fazer queimar de novo. De novo. Manda teu fogo. Levanta as tuas mãos agora. Erga as tuas mãos. Irmãos, seja nesse momento agora o fogo de Deus derramado aqui no nosso meio. Deixa Deus agora derramar sobre você agora o fogo do Espírito Santo. Vai pedindo a Deus essa noite, pela ação do teu Espírito Santo. Eu quero ser consumido pelo teu fogo santo, Senhor. Eu quero ter uma experiência, Senhor, a mesma experiência, ó Deus, que Moisés teve quando subiu lá no monte diante daquela sarça, que o fogo não consumia, mas ele teve o
fogo. Senhor Deus, eu quero agora ter experiência, um novo Pentecostes, Senhor. Que aconteça agora o avivamento da minha vida. Sim, Senhor, que na nossa vida agora aconteça o segundo Pentecostes, uma experiência nova, uma nova efusão do Teu Espírito, que seja derramado agora, Senhor, com toda a autoridade, Senhor. Derrama em nós agora o Teu Espírito, derrama em nós agora, ó Deus, o Teu fogo. Venha o fogo santo, venha, ó Deus, sobre nós agora. Nós queremos ser restaurados, nós queremos, ó Deus, ser curados, nós só queremos, ó Deus, ser transformados. Nós te pedimos, ó Pai, manda o Teu fogo. Recebe agora, irmãos, recebe o Espírito Santo de Deus, recebe agora um novo fogo, uma nova unção. Recebe toda a autoridade de Deus agora na tua vida. Que o fogo te consuma, que o fogo de Deus te consuma agora. E a lavastura de Deus. De novo, olha na lile, oi queima de novo. E com a mão no teu coração, vai te assentando. Com a mão no teu coração agora, vai te assentando. Santo anjo do Senhor, zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. São Padre Pio e Madre Teresa de Calcutá, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vai te assentando um pouco. O tema para nós nessa noite é restauração do povo de Israel. Mas quem é esse povo de Israel hoje? Vocês sabem? Somos nós. E se nós formos analisarmos, irmãos, o Antigo Testamento, Deus amou Israel de uma maneira que Ele fez de tudo para salvar aquele povo. Desde o livro do Gênesis, que nós observamos, Deus enviou Jacó, Deus enviou Isaac, Deus enviou Abraão. E mesmo Deus enviando esses homens, o povo não queria saber de Deus. Mas Deus não desistiu. Deus enviou Enoque, enviou Noé, enviou Moisés. E mesmo assim o povo ainda continua de cabeça dura, sem querer saber de Deus. E ainda continua. Deus enviou Davi, enviou Salomão, enviou Isaías, Jeremias, tantos outros profetas, mas mesmo assim o povo não queria saber de Deus. E Deus foi até o extremo. Enviou seu Filho no meio de nós. Jesus era igual a nós em tudo, menos no pecado. Jesus tinha alegria, Jesus tinha tristeza, Jesus comia, Jesus ia para a festa, Jesus fazia de tudo que nós fazemos hoje. Só Ele não pecava. E mesmo assim, o povo ainda não quer saber de Deus. E o que é preciso, irmãos, para nós, de uma vez por todas, aceitar Deus definitivamente na nossa vida? Nós sabemos que todos nós vamos ter um encontro pessoal com Deus um dia. Só tem duas maneiras de se chegar a Deus. Ou você chega pela dor, pelo sofrimento, ou você chega pelo amor. Lógico que pelo amor é muito fácil, né? Ninguém sofre, eu vou para um grupo de oração, eu tenho aquela experiência, aquele impacto com o Espírito Santo, tudo bem. Mas tem aqueles, amados, que só chega através da dor, através do sofrimento. E muitas vezes sofrimentos que deixam marcas para o resto da vida. Eu conheço pessoas que hoje estão em cima de uma cama, devido a um acidente de carro, mas que antes da sua vida ele nunca quis saber de Deus, ele nunca entrou numa igreja. Mas ele hoje está em cima de uma cama, experimentando todo o amor de Deus.
uma coisa é certa. Eu e você, nós não vamos escapar de Deus. Não vamos. É um fato. Eu vou ter o meu encontro pessoal com Deus. Agora tem uma. Eu não sei qual será o meu destino depois desse encontro. Se eu vou para o céu ou se eu vou para o purgatório, eu vou descer. Eu só sei de uma coisa, irmãos. Aonde eu for, jamais eu vou sair de lá. Por isso que nós precisamos tomar uma decisão. E restauração é isso, irmãos. É mudar de vida. É deixar Deus restaurar o homem velho. É deixar Deus transformar o homem velho. Para que nasça um novo homem. Assim como Deus fez com Saulo. Todos nós conhecemos a vida de Saulo. Perseguidor, assassino, torturador. Mas um dia estava indo para Damasco. Encontrou-se com Jesus. Jesus derrubou ele do cavalo, ele ficou cego, passou 3 dias cego. Jesus manda um sentimento para Ananias e diz: olha, volta para a tua cidade, que tem um homem lá que eu vou precisar dele. E que ele está cego, e eu quero que tu coloque as mãos sobre ele, reze por ele para que aconteça uma restauração. Ananias só perguntou: quem é? E ele disse: é Saulo. O senhor está doido? O homem é perseguidor, o homem é matador, mas ele será instrumento de salvação para a humanidade. Ananias obedeceu, ele foi lá, rezou por Saulo, morreu o Saulo, e quando se levantou Paulo, o maior pregador da história da humanidade. É assim que Deus faz na nossa vida. E a restauração que Deus quer para nós hoje, irmãos, é através de um novo avivamento. Eu quero que vocês abra bem o seu coração para que tudo será dito aqui, para tudo que será proclamado aqui hoje. Porque a restauração que Deus vai fazer em nós é através de um novo avivamento. Talvez você já tenha escutado essa palavra avivamento. Avivamento é mais comum hoje nas igrejas protestantes. De uns anos para cá é que já foi colocado dentro dos grupos de orações, algumas comunidades de vida estão falando mais sobre isso. Mas avivamento, irmãos, nada mais, nada menos do que um ato de se avivar, ou seja, de se tornar vivo. Quem aqui se sente morto depois dessa pandemia? Não vou mentir para vocês, não. Quem aqui se sente morto espiritualmente por causa dessa pandemia? E o que Deus quer fazer em nós hoje é isso, é derramar um novo avivamento, ou seja, nos trazer de novo para a vida. Porque as consequências, irmãos, dessa pandemia na vida de muitos serão irreversíveis. Tem pessoas, irmãos, que por causa dessa pandemia não vão voltar mais para a igreja. Lógico, infelizmente mais de 600 mil pessoas morreram. Mas nós que sobrevivemos a essa pandemia, muitos de nós estamos interiormente mortos, interiormente machucados, com feridas profundas. E nessa noite o Senhor quer nos transformar, quer nos restaurar. Na minha oração Deus me colocava: por que nós somos tão inconstantes com o Espírito Santo? Por que nós somos tão inconstantes? Eu quero falar somente a nível de setor, tá, gente? Só a nível do nosso setor. Todos os anos nós realizamos o retiro de carnaval, né? Quem aqui já foi? É uma maravilha. Passamos um ano inteiro trabalhando para a semana de carnaval realizarmos esse grande encontro. São 3 dias de muitas bênçãos, de unção, de maravilhas. Todos nós saímos lá chapado do Espírito, não é verdade? Cheio do Espírito. Passamos até alguns dias cheios com esses sentimentos. Os grupos começam a encher de novo. A renovação começa a pipocar aqui no setor. Os grupos começam a produzir frutos. Passa 1 mês, passa 2, passa 3, e naquela fervor do Espírito, passa 4, passa 5, passa 6. Quando chega no 7º mês, os grupos começam a esfriar de novo. Começam a aparecer os problemas, os servos começam a desaparecer. O ministério de música já começa a não se entender um com o outro.
A pregação quer pregar uma coisa, mas a intercessão, o núcleo dá outro sentimento, nada chega num acordo. A minha pergunta é: por que o Espírito Santo passa tão pouco tempo dentro de nós? Por que o Espírito Santo só passa com esse fervor dentro de nós alguns meses? Para outros passa mais. Mas o fato é que nós não demoramos muito com essa experiência do Espírito Santo. E eu cheguei a uma conclusão. Deus me mostrava algo, vai ser até bizarro, mas vou ter que falar. Uma pessoa que ela não tem uma experiência de beber, ela vai, pega um copo de bebida, bebe, essa pessoa fica tonta, é verdade? Não ficou embriagada, ficou tonta, apenas com o cheiro. Bebeu um copo, ficou tonto, com aquela primeira experiência, mas não ficou embriagado. Mas uma pessoa que ela tem experiência de beber, ele bebe o dia todo, fica com o nariz vermelho, fica com um rosto vermelho parecendo um peru, bebe o dia todo e mesmo assim ainda não fica bêbado. Tem uns que não fica nem tonto, mas por quê? Porque essa pessoa tem uma experiência com álcool. E o que é que eu quero dizer com isso? É que muitos de nós estamos tendo uma experiência com o primeiro copo com o Espírito Santo. Muitos de nós estamos tendo uma experiência com o cheiro do Espírito Santo. E quem tem experiência com o Espírito Santo apenas com cheiro, não aguenta muita coisa não. Que na primeira tribulação, que na primeiro sofrimento vai cair. Na primeira tribulação, no primeiro sofrimento, essa pessoa vai cair. Por quê? Porque ela não tem constância na oração. Não tem constância na oração. E isso acontece com todos nós. Por isso que nós vivemos um avivamento de ano em ano, esperando o retiro de carnaval. Quando chega o retiro de carnaval, nós nos enchemos da graça. Acaba o retiro, nós vamos para casa cheio do Espírito Santo. Na outra semana estamos no grupo de oração cheio do Espírito Santo. Mas quando passar certos tempos, nós vamos esfraquecendo, nós vamos ficando abatidos e nós vamos perdendo aquele fogo. Por quê? Porque nós estamos apenas sentindo o cheiro do Espírito Santo. Se você quer permanecer cheio, transbordando do Espírito Santo, você precisa ter uma experiência. Você precisa ser como aquela pessoa que tem experiência de beber o dia todo e não fica bêbado. Nós precisamos, irmãos, embriagarmos do Espírito Santo. Nós temos que sair daqui hoje não apenas sentindo o cheiro do Espírito Santo, mas nós devemos sair daqui hoje totalmente encharcado, totalmente embriagado do Espírito Santo. É isso que Deus quer fazer em nós. E a restauração começa através daí, da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Eu quero que vocês peguem um livro, Ezequiel 37. Eu confesso a vocês que eu já preguei muito sobre essa leitura. Mas algo de Deus me mostrou algo novo hoje. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel, na Bíblia Ave Maria, capítulo 37. Amém, misericórdia? Ezequiel, capítulo 37. A página Ave Maria não gosto não, mas eu vou dizer. 1171. A palavra de Deus diz assim: a mão do Senhor desceu sobre mim, Ele me arrebatou em espírito e me colocou no meio de uma planície que estava coberta de ossos. Vejam só, irmão, a visão de Ezequiel era terrível. Ele estava vendo cadáveres, ele estava vendo ossos ressequidos.
Pessoas que antes tinham vida e que ali estavam mortas. Essa era a visão do profeta. Versículo 2. Ele fez-me circular em todos os sentidos no meio deles. Ossos numerosos que jaziam na superfície, vi que estavam inteiramente secos. Disse-me o Senhor: Filho do homem, poderias esses ossos retornar à vida? Senhor, já respondi: só vós o sabeis. Ele disse então: profere um oráculo sobre esses ossos dessecados, e lhes dará: escutai a palavra do Senhor. Versículo 5. Eis que vos declaro, o Senhor Javé, vou fazer reentrar em vos um sopro da vida, para que fazeis reviver. Duas palavras fortes: reentrar e reviver. Irmãos, reentrar quer dizer que aqueles ossos já tinham sopro antes. E reviver quer dizer que aqueles ossos já tinham vida antes, mas estavam mortos. Continuando. Versículo 6. Porém vós, músculo, farei vir carne sobre vós, e vos cobrirei de pele. Depois fareis entrar em vós o sopro da vida, a fim de que revivais, e sabereis assim que eu sou o Senhor. Para acontecer uma restauração na nossa vida profunda, é preciso 4 coisas que Deus tem que fazer. Primeiro é músculo, segundo carne, pele e um sopro de vida. Esses ossos que nós acabamos de ler na palavra do profeta Ezequiel, eles estavam lá sem vida. A pandemia tirou a vida de muitos. A pandemia levou muitos, irmãos, muitos morreram sim, mais de 600 mil pessoas, mas muitos desses que morreram hoje estão na glória de Deus, aleluia. Muitos que morreram no Senhor, porque a palavra de Deus diz para nós: aquele que morre no Senhor jamais morrerá e sim viverá. O pior está para nós que estamos vivendo essa pandemia e que nós estamos ainda mortos, como esses ossos ressequidos. Tem pessoas que ainda não saem de casa. Tem pessoas que estão trancadas dentro do seu quarto com uma depressão terrível. Pessoas que deixaram de viver. Pessoas que perderam a fé, que perderam a esperança. Pessoas que não acreditam mais em Deus. Para essas pessoas, sim, a pior morte é essa, porque é a morte espiritual. É a morte de quem está vivo, mas interiormente está morto. E uma pessoa dessa que não quer saber de Deus, para essas pessoas, infelizmente, para muitos não tem mais jeito. Porque no livro dos Hebreus vai falar para nós: a fé é a certeza daquilo que nós não vê. Ou seja, é impossível agradar a Deus se eu não tenho fé. Se eu não acredito, eu não vou agradar a Deus. E quantas pessoas do nosso redor perderam a fé em Deus hoje? Quantas pessoas hoje espiritualmente estão sem vida? E nessa noite, irmãos, através desse tema que Deus nos colocou, restauração do povo de Israel, Deus hoje vai restaurar esta comunidade. Vocês que estão aqui hoje, ao sair desta igreja, ao chegar em casa, vocês verão um sinal de Deus, porque vocês serão portadores da graça de Deus. Vocês serão portadores daquilo que Deus preparou para esta comunidade. E uma pessoa, irmãos, que recebeu um avivamento, ele começa a ter visões espirituais, ele começa a ter sonhos de Deus, ele começa a ter desejo de Deus. Vocês acreditam ou não que Deus pode transformar a tua casa? É difícil ou é impossível transformar a tua casa? É? As pessoas falam, os estudiosos falam, que o lugar mais difícil de nós evangelizarmos é dentro da nossa casa.
pessoas que na tua casa ainda não conhecem a Deus, pessoas que na tua casa ainda não experimentam o amor de Deus, e talvez pessoas dentro da tua casa que está totalmente desviado e que você não tem nem coragem de olhar nos olhos. Pessoas que deixou de falar com pai e mãe, pessoas que é intrigado com o marido, pessoa que é intrigado com o irmão dentro de casa. É essa a restauração que Deus quer fazer nessa comunidade. Irmãos, tem uma passagem na Bíblia que eu amo tanto, que é a passagem de Salomão, que fala que quando Salomão foi consagrar o templo, que naquela época, irmãos, a população não poderia entrar no templo. Só o sacerdote que entrava no templo uma vez por ano. E Salomão foi consagrar o templo. Do lado de fora, junto com o povo, a humanidade, eles começaram a rezar. A glória de Deus foi derramada sobre aquele templo de uma maneira tão grande, mas tão grande, que eles não puderam entrar no templo. É assim que vai acontecer na tua casa hoje, quando você entrar. A glória que você está recebendo aqui, quando você chegar na sua casa, ela será derramada em dobro, e todos aqueles que moram com você sentirá o poder de Deus. Sentirá o poder de Deus. Porque Deus, irmãos, é um Deus tão grande, que Ele desistiu de acabar com a humanidade. Deus ama tão grande a humanidade, que o livro do Gênesis fala no capítulo 6, que quando Deus se arrependeu de ter feito o homem, Ele ia exterminar a humanidade. Mas graças a Noé, que aceitou o desafio de construir uma arca, e salvou a humanidade. Vocês estão aqui. Vocês serão esse portador da graça, para aqueles seus que estão lá dentro da sua casa. Porque a graça de Deus hoje aqui nessa comunidade não é apenas para quem está aqui, mas para toda esta comunidade. E deixa eu te dizer uma coisa e mais. Assim que você chegar na sua casa, a tua casa será contagiada com a graça de Deus. A graça de Deus na tua casa será tão grande que teu vizinho será contagiado. Vai passando de uma casa para outra, e toda a comunidade de Mansoaçu será tomada pela graça de Deus, em nome de Jesus, amém. Vocês acreditam nisso ou não? É essa a restauração, como o nosso irmão Silvio falava, da partilha, que o povo de Israel partilhava um com o outro. É essa partilha que Deus quer fazer de nós. A nossa casa será um celeiro, glória a Deus, mas um celeiro da graça, que vai passar de uma casa. Meu vizinho da esquerda vai ser tocado com a graça de Deus, o meu vizinho da direita, o meu vizinho da frente, até aquele vizinho que tem vontade de esmagar a cabeça dele, não tem? Ele será tocado com a graça de Deus e vai mudar de vida. Até aquele vizinho que você dá vontade de você pegar uma pedra e jogar na cara dele para desaparecer daqui de Mansoaçu, até ele será tomado pela graça de Deus. Mas uma coisa eu te digo, tudo isso só vai ser possível se eu deixar a graça de Deus entrar. Que uma coisa que Deus nos deu foi a liberdade. Deus nos deixa a escolha de querer fazer ou não. Ezequiel profetizou sobre aqueles ossos. E a palavra de Deus diz, depois que ele profetizou, depois que ele rezou, depois que aqueles ossos ficaram de pé, ele viu que era um numeroso exército. Mas para aqueles ossos que ficaram de pé voltar a ter a vida, era preciso uma coisa: o sopro de Deus. Muitos de nós, hoje, estamos precisando desse sopro de Deus na nossa vida. Eu convido a você a fechar os teus olhos. Eu quero fazer um momento de oração com vocês, de oração de clamor mesmo, pelo derramamento desse sopro de Deus em nossa vida. Eu quero que vocês prestem atenção nessa oração, mas que você também no seu
consciente, você conduzindo também esta oração. Senhor Deus, eu creio que o Teu Espírito renova e organiza todas as coisas. Pois muitas áreas e momentos da nossa vida encontra-se um caos. Encontra bagunçado. Esta situação, Senhor, nos impede de experimentar o que o Senhor tem para nós. De discernir a Tua vontade, de crescer espiritualmente. Tudo está tão desorganizado, Senhor. Chego até a desacreditar na ação do Teu Espírito Santo e no avivamento que o Senhor reservou para cada um de nós. Pois em meio a essa desordem, não consigo te sentir, te perceber, e muitas vezes, Senhor, não consigo te tocar. Envia, Senhor Deus, o Teu Espírito Santo para colocar ordem na nossa vida, para organizar a minha casa, para organizar a minha vida de oração. O meu contato com a palavra, Senhor. Eu confesso a Ti, ó Deus, o Espírito Santo, que tenho sido indisciplinado na oração, na leitura orante da Tua palavra, no clamor para que o avivamento venha. Mas hoje, Senhor, neste momento, nessa noite, eu quero voltar o que tem para mim. Eu quero organizar a minha vida, Senhor, e permitir que o Senhor coloque tudo no seu devido lugar. Eis-nos aqui, Senhor. Espírito Santo, para consagrar tudo o que tenho e sou. Clamo que repouse sobre minha vida, sobre nossa vida, e organize tudo que está desorganizado, Senhor. E consagro tudo o que tenho e que sou. Clamo que repouse sobre nós, sobre a nossa vida, e organize tudo o que está desorganizado. Assim como preparaste todas as coisas para o ato criador do Pai. Prepara-nos, Senhor, para aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Que nessa noite, irmãos, Deus venha organizar tudo aquilo que está desorganizado na tua vida. Que Deus venha restaurar mesmo hoje a tua vida pela ação do Espírito Santo, por esse novo avivamento. Que a tua casa agora seja consagrada ao Senhor. Que você agora seja esse portador da graça de Deus. Diz assim: Senhor, eu aceito, Senhor. Eu aceito, Senhor, ser portador da tua graça. Ser esse canal que vai levar a tua graça até a minha casa. Eu acredito nisso, Senhor. Eu tomo posse que hoje a minha casa, os meus, serão restaurados pela ação do Teu Espírito Santo. Continua ainda de olhos fechados. E na medida que o ministério vai cantando, vai deixando passar um filme na tua vida. Vai deixando Deus te mostrar tudo aquilo que precisa ser restaurado na tua vida hoje. Tudo aquilo que precisa ser tocado por Deus hoje. Que mesmo que a tua vida esteja uma bagunça, mas tem uma área da tua vida que ainda não foi tocada por essa bagunça. E é por aí que Deus vai organizar tudo. É por aí que Deus vai começar a organizar a tua vida. É por aí que Deus vai começar a organizar a tua vida.
E no teu lugar, tu vai conversando com o Senhor. Vai dizendo: Senhor, eu aceito, Senhor. Mas é preciso que tu venha organizar a minha vida hoje, Senhor. Eu preciso, Senhor, que tu venha organizar aquela área da minha vida que está uma bagunça. Que eu não consigo organizar, que eu não consigo controlar. Na minha intimidade, Senhor. No meu querer de fazer a tua vontade, de querer buscar a ti sempre, Senhor. É momento de graça, irmão. Não te despeça. Que nada agora atrapalhe essa tua intimidade com Deus. Que nada atrapalhe agora essa tua intimidade para com Deus. É o momento de você e Deus. Talvez você não tenha nenhum outro momento mais, mas é o momento da graça de Deus. Quero te louvar, Isso. te engrandecer e proclamar tua vitória em mim. Vai escutando essa letra. Ser todo teu é o meu prazer. Te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, Olha pra cá. da minha vida. Preste atenção numa coisa, irmãos. Uma coisa que nós temos fazendo muito é querer tomar o lugar de Deus. É querer fazer a minha própria vontade, os meus próprios desejos, os meus próprios querer. Eu não sou dono de mim, você não é dono de você. A tua vida pertence a Deus, a minha vida pertence a Deus. A partir do momento, irmãos, que eu tomo as rédeas da minha vida, eu quebro a cara lá fora. Eu começo a me afastar de Deus, eu começo a viver uma vida de pecado, eu começo a fazer coisas que até eu duvido. Porque aquele que abandona a sua vida no pecado, nas coisas do mundo, é capaz de fazer coisas absurdas. É preciso de uma coisa: que eu me levante da minha cadeira e dê o lugar que é dele, para que Deus sente, para que Ele volte a ser o centro da minha vida, para que Deus volte a ser o centro da tua vida. Eu não sei até onde o pecado tem levado você. Eu não sei até que consequências o pecado tem feito você fazer. Mas eu digo uma coisa a você: a partir de hoje, a partir desse momento, aonde o pecado tem levado você vai morrer. E hoje começa uma nova história da tua vida. Porque a partir de hoje, você vai dar o lugar para Deus sentar no centro da tua vida. O que você fez, ficou para trás. Não adianta mais murmurar, não adianta mais se lamentar pela vida errada. Não, passa uma régua. Que a partir de hoje, seja o início de uma nova vida entre você e Deus, entre a tua intimidade e Ele sendo o centro, é Ele te guiando. Senhor, eu vou mudar de emprego,
eu quero mudar de emprego, e aí? O que é que tu me diz? Senhor, eu quero namorar. Me mostra a pessoa que tu queres que eu namore. Senhor, eu estou noivo, eu quero me casar no próximo ano. E aí, Senhor, me ajuda. É assim que funcionam as coisas, irmãos. É assim que funciona. Não queira seguir carreira solo. Não queira caminhar sozinho. Quem caminha sozinho não consegue dar 10 passos. Ele tem que ser o centro. A rédea está na tua mão. Solta, entrega nas mãos de Deus, para que Ele agora te conduza, para que Ele agora te guie. Ele é o centro. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Sabe qual é o momento mais difícil para nós? É quando nós caímos e sentimos vergonha de se levantar. Eu caí várias vezes. E um dos motivos que me impedia de voltar para Deus era a vergonha de ver o irmão lá na igreja pregando e dele muitas vezes ter me visto fazendo coisas erradas. Irmãos, para a pessoa que se arrepende, para a pessoa que se entrega de coração a Deus, Deus não enxerga mais a tua vida errada. Para o nosso pecado, Deus tem amnésia. Não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo hoje de errado, o importante é a tua decisão. O que é mais fácil, subir ou descer? Subir ou descer? Mais fácil é descer. Sabe por que tem muitas pessoas que estão descendo para o inferno? Com preguiça de subir. Com preguiça de querer subir. E a partir de hoje, irmãos, tomamos essa decisão de subir a cada dia um degrau novo, um degrau. A cada dia tem uma experiência nova com Deus. Porque todo pecado vai nos distanciando, vai nos levando para baixo. E eu sei que aqui Deus me coloca, tem pessoas vivendo vícios terríveis. Pessoas vivendo vícios terríveis aqui, que precisa ser quebrado isto hoje, que precisa ser cortado esses vícios. Irmãos, esses vícios estão te condenando. Você foi chamado para servir a Deus. Você foi chamado para pregar a palavra de Deus e não para viver esse vício. Assuma a tua identidade hoje. Renuncia a esse vício. Renuncia a isso hoje. Vem ser canal da graça de Deus. É o chamado de Deus hoje na tua vida. Tu és o centro, Senhor. Tu és o centro. Canta. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da
da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Hoje eu quero ser mais ousado. Você que ainda se sente ainda que há uma resistência em você, vem aqui para frente. Você que está se sentindo que está uma resistência, que você ainda não quer, seja ousado em você mesmo. Vem aqui na frente para que possamos rezar. Vem aqui na frente. Não tenha medo. Você que sente que não quer vida. Você que sente ainda que Deus não te tocou. Você ainda que sente que Deus ainda não tomou a rédea da tua vida. Vem aqui na frente. Não tenha medo. Deus nos coloca muito forte pessoas que estão resistindo à graça de Deus. Não permita que a graça passe. Não permita que a graça passe. Deus hoje vai te fazer um canal da graça dele tão grande, que pessoas serão salvas por você. Pessoas vão para o céu através da sua atitude. E eu peço ao Ministério por Cura e Libertação que venha rezar por esses nossos irmãos. Se esses irmãos puderem ficar de joelho, fica de joelho. Eu chamo o Ministério por Cura e Libertação para vir rezar por esses nossos irmãos. Irmãos, se tem mais alguém aqui, seja ousado. Não se prenda à graça de Deus. Não se prenda, pelo amor de Deus, ao canal de Deus na tua vida. Deixa Deus sorrir você nessa noite. Senhor, nós te pedimos. Eis aqui teus filhos, Pai Santo. Pessoas, Senhor, que te querem. Pessoas, Deus, que te amam. Pessoas, Deus, que desejam por ti. Mas que algo eu te apresento esse momento, Senhor, para que nesse momento aconteça um novo avivamento, para que morra o homem velho, para que morra a mulher velha e surjam novas criaturas, Senhor. Mas sabe, eu sei que se passa na vida desses teus filhos. Mas eu te apresento, Senhor, a dor, o sofrimento. Eu te apresento tudo aquilo que impede, Senhor, a tua graça acontecer. Vem, Senhor Deus, assim como tu viesse com aquele povo de Israel. Toca, Senhor, toca nesse momento. Toca na ferida, toca nessa dor. Tu pode curar, Senhor. Tu pode curar, Senhor, nesse momento. Cura, Senhor Deus, agora. Vem ser o centro. Vem ser o centro. Que o novo sopro, irmãos, entre na tua vida. Vai libertando o Senhor Deus de todo o resquício. Visto que tem ferido, Senhor, vai tocando agora. Vai curando, Senhor. Sim, Senhor, tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que liberta. Tu és o Deus que salva. Te apresento agora, Senhor. Esses teus filhos serão o canal da tua graça. Esses teus filhos, Senhor, serão o canal da graça tornada tão grande que muitas pessoas vão para o céu através deles. Muitos, Senhor, me coloca muito forte isso. Muitas pessoas vão para o céu através da vida desses nossos irmãos. Tu hoje estás colocando um chamado na vida deles, Senhor. Tu hoje estás colocando um chamado na vida deles, Senhor. Eu te apresento agora cada um deles, Senhor, para que tu venha com o teu poder, Senhor, derramando esse teu Espírito, tocando, Senhor. Obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor, por essa tão grande graça, Senhor. Obrigado, Senhor, por tu ser o centro das nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado. E lava o meu passado. Vamos orar em língua agora.
Lavassore candará ainda dói dentro. Ori alassore candará lavassore. Os hinos que eu compreendi, cura mim. Ori alassore. Candará lavassore. Recebe agora uma nova unção de Deus. Que Deus agora venha com toda a autoridade na tua vida. Que Deus Vamos cantar mais uma vez. Tu és o centro, enquanto esses nossos irmãos se levantam. Tu és o centro, Senhor. O centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Isso para terminar, canta. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Poeta, vamos apresentar, né, a Deus tudo aquilo ainda que a gente precisa apresentar. As coisas que o mundo oferecia me impediam de te encontrar. De ver que a vida é só em ti. Mas tu vieste e tocaste bem no fundo do meu coração. Me ensinaste a te amar. Canta só vocês, ó Jesus. Oh, Jesus, meu Jesus, recebe então a minha vida. Recebe as coisas que de ti me afastam, pois só em ti quero viver. Mais uma vez, ó Jesus. Oh, Jesus, recebe então a minha vida. Recebe as coisas que de ti me afastam, pois só em ti quero viver. Amém. Amém. E antes de a gente